Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero mostrar para você a minha implementação de um sistema, parte do sistema, referente a um home broker. Basicamente, um home broker é aquele sistema de compra e venda de ações que a galera que compra e vende ação utiliza aí no dia a dia. Esse sistema é super complexo e uma parte desse sistema é que na hora que você coloca, fala assim, eu quero comprar 10 ações da Vale do Rio Doce, eu quero vender 20 ações da Petrobras, mas só que não é só isso, né? Você fala assim, eu quero comprar 10 a no máximo R$ 30. Eu quero vender minhas 20 aqui, né? E eu quero vender a partir de, sei lá, R$ 25 cada um. Então você faz essas ofertas e ele tenta achar a melhor opção de compra ou de venda para a pessoa que está tentando fazer aquela operação, né? Para eu conseguir implementar isso, primeiro eu tive que analisar como é que funciona o sistema ali, basicamente ali nessa parte de compra e venda de ações. Eu analisei olhando para a documentação, parte da documentação oficial da Bolsa de Valores, beleza? Eu, inclusive, falei isso aqui em outro episódio aqui do canal, tá aqui na descrição do canal. Um episódio que eu falo, cujo título é Seja uma pessoa trituradora de requisitos. Então a ideia ali, né, foi explorar como que eu entendo que é legal de atuar quando chega uma coisa para você fazer, uma funcionalidade para você implementar, corrigir ou algo do gênero. E aí como que você pode tentar maximizar a chance de ter entendido aquilo realmente corretamente para que você implemente da melhor maneira possível, dado as variáveis que você tem naquele momento. Aqui é basicamente uma continuação daquele vídeo, beleza? Então, eu vou te mostrar aqui, né? O código ficou grande, não sei se eu fiz mais complexo do que deveria, ou eu acho que não, né? Acho que eu devo ter feito menos complexo do que é, obviamente, de verdade, mas talvez eu tenha feito mais complexo do que precisava para esse exemplo que eu queria implementar. Mas eu quero mostrar aqui para você, nesse código, basicamente ali, né? 3 coisas que eu sinto que eu faço recorrentemente quando eu estou programando, que é tomar um cuidado realmente exagerado na hora de escrever os testes automatizados. Eu quero que, de fato, os testes automatizados sirvam para revelar os problemas, os bugs que tem no meu código o mais cedo possível. Eu gosto muito de programar olhando dessa maneira e eu considero que os testes automatizados, obviamente, é uma forma muito interessante de revelar os problemas o mais cedo possível. Então, eu quero mostrar um pouco para você como que eu enderecei isso no código. Uma outra característica que eu sinto que eu utilizo bastante, eu programo bastante com linguagem orientada a objeto, principalmente Java. Então, eu olho muito para maximizar a coesão. Então, eu tento deixar os comportamentos o mais próximos dos estados que eu posso. E eu, de fato, acho que isso facilita reuso, facilita a testabilidade do código e tudo mais. Além disso, uma outra característica ali que eu acho que é importante é eu também maximizar a chance do código de operações que devem acontecer em conjunto não terem possibilidade de acontecerem de maneira separada, né? Então, fazendo aqui um paralelo até com o banco de dados, é um pouco de atomicidade ali. Então, assim, na hora que eu vou fazer uma operação de venda ou de compra, eu tenho que vender a minha ação, comprar, aí a pessoa que deu match vai também, né, comprar ali o que ela queria e tem que atualizar, por exemplo, a carteira de ações de cada uma, né? Então eu vou ficar sem a ação que eu estou vendendo, a outra pessoa agora vai ter aquela ação que ela está comprando e tem que atualizar o saldo dela dentro ali, né, do sistema e tudo mais. Mas todas essas operações só acontecem, pelo menos até agora aqui nesse sistema, na hora que você compra ou vende. Elas não deveriam ter a possibilidade de acontecer de maneira separada. Quer dizer que eu consegui chegar nesse naipe? Pô, não, ainda não. Mas eu tento maximizar a chance disso acontecer. Beleza? Então eu vou tentar mostrar aqui para você. A cadeira aqui tá baixando. Eu vou tentar mostrar aqui para você tudo isso nesse vídeo. Vai ficar um pouco denso. Antes de mostrar exatamente aqui o código, uma pausa estratégica. Beleza? Eu quero deixar aqui também registrado aqui um convite para a semana Dev Eficiente. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de novembro de 2023 e a semana Dev Eficiente começa no dia 6 de novembro de 2023. Se você estiver vendo isso bem depois, essa mensagem não vai fazer tanto sentido. Mas se você estiver vendo entre hoje e o dia 6, ela vai fazer bastante sentido. A semana Dev Eficiente, até o dia 10, na verdade. A semana Dev Eficiente vai rolar entre o dia
6 de novembro e 10 de novembro. E vai ser uma semana cujo objetivo é falar especificamente sobre qualidade de código, mostrar porque é importante para as empresas, porque é importante para a nossa carreira de dev e tudo mais. Quais são as top 3 habilidades que a gente considera que são fundamentais para você ser capaz de escrever código de qualidade, beleza? E como que isso se dá quando você pega sistemas com legados complicados e tudo mais. Então, se você já aplica as práticas aí no seu dia a dia e sente que, pô, eu já aplico, mas não está fluido como eu gostaria, eu acho que a nossa semana da Eficiente vai ser bem legal para você, né? Para talvez destravar, te dar um roteiro ali de como você pode destravar isso e chegar nesse próximo naipe aí da sua carreira, beleza? Basicamente o convite é esse. Se você gostar, o link para inscrição tá aqui também na descrição. Fica aí o convite. Voltando agora para a temática aqui do episódio, vamos entrar aqui no código para você ver a parada, né? Então, aqui eu tenho uma classe que chama ordem limitada teste. Então, a ordem limitada é de fato a ordem que você coloca lá. Essa pode ser uma ordem de compra ou uma ordem de venda. E ali é a classe mais complexa que eu tenho no sistema nesse momento, beleza? Eu poderia falar de mais coisas que eu utilizo no meu dia a dia, né? Outra coisa que eu já falei aqui no canal também é essa habilidade, essa parte de você de fato tentar maximizar o domínio sobre as tecnologias que você utiliza. Eu vou mostrar um pouco disso aqui nessa classe de teste, beleza? E também você tentar encontrar mecanismos para de forma rápida analisar a complexidade do código que você escreve, pensando em quão fácil ele vai ser de ser entendido pela próxima pessoa. Então também tem um pouco disso aqui que eu vou mostrar. Então primeiro aqui, né, a classe que chama ordem limitada, essa classe aqui, né, já está grandinha, quase 300 linhas de código. Eu utilizei aqui o Cognitive Driven Development, que é uma teoria de design de código que tenta analisar a complexidade pelo viés de dificuldade de entendimento. Beleza? É uma teoria que eu construí e a gente já publicou ela em congressos e tal, e a gente vem trabalhando no dia a dia, né? Tem se mostrado bastante interessante. Então aqui eu analisei a complexidade. Então basicamente essa é uma classe muito importante, ela cruza o sistema inteiro, ela está no centro da operação de compra e venda, obviamente, então várias coisas acontecem em função dela, e é natural que você tenha essas classes dentro do seu sistema, e elas vão ser mais complexas do que várias outras. Isso faz parte do jogo, né? Simplesmente é. E aí você tenta dar um jeito de controlar isso, de facilitar o entendimento por múltiplos mecanismos. Então, coisas que são legais aqui desse código, né? Coisas que eu acho que são legais, não necessariamente né? Você pode achar que não é, obviamente. Eu gosto muito, né? Eu sou super fã do trabalho de Maurício Anish. Ele, obviamente, ele divide aqui comigo a responsabilidade do canal e do da Eficiente como um todo. Eu sou muito fã do trabalho dele na parte de testes, os livros que ele já escreveu. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de tentar sistematizar o máximo do meu trabalho. Quando eu falo sistematizar, é de fato ter processo para fazer qualquer coisa, porque eu sinto que quando eu tenho um processo, eu bato o olho, eu consigo utilizar aquilo durante um determinado intervalo de tempo, e eu bato o olho e vejo, caramba, está sendo benéfico, quais são as práticas que estão sendo utilizadas aqui? Estão sendo utilizadas essa, quando acontece isso e aquilo. E aí, eu uso durante um tempo, bato o olho e falo, isso está me ajudando? Não está me ajudando? No caso aqui dos testes, eu me sinto muito confortável com o meu modelo de trabalho. Quando eu estou fazendo código, eu preciso testar aquele código de maneira automatizada. Eu sou partidário, aí, né, eu acredito que você tem que fazer teste se aproximando o máximo que você pode de como aquele código vai rodar em produção. Então, eu geralmente minimizo o uso de mocks para situações onde realmente é muito difícil eu construir o que é necessário para rodar ali, né? Quando percebe, eu minimizo, não é que eu não uso. Então, quando você acessa sistemas externos que são difíceis de levantar ou que vai demorar muito tempo, isso você pode pensar sobre isso. Mas acho que o custo é sempre esse, né? Qual que é o custo do uso do mock? O seu teste, ele é um pouco mais frágil, porque ele está se distanciando da realidade. Rafael Ponte tem uma palestra que eu acho excelente sobre isso também, né? Onde ele fala de favorecer testes integrados, juntando de fato até pedaços do sistema que rodam em outros serviços e tal. Eu acho que a ideia para mim é essa, maximizar, ficar o mais próximo possível da realidade, e aí você vai controlando a velocidade dos seus testes. Para mim, esse é o que eu tento ver.
Então aqui você vai ver, né, que nessa minha classe aqui, eu só utilizei os objetos reais ali, que faz parte bem do domínio. Só faço o mock aonde? Exatamente naquela partezinha de acesso ao banco de dados, mas eu não trabalho com mocks em cima de objetos que eu posso construir facilmente, alocar na memória rapidinho, mesmo que dê trabalho fazer os setups desse objeto, né? Porque muitas vezes você vê a utilização de mock para substituir setups de objetos que são trabalhosos. Eu tenho ali um objeto que, na verdade, ele é conectado com outros 8 objetos, e para eu construir todos esses 9 aí, né, um mais os 8 que ele é conectado, dá muito trabalho. Então eu vou mocando tudo, vai ficando tão distante da realidade que seu teste, basicamente, ele é mais um figurante, ele tá mais atuando ali, né, como uma coisa que você conta ali, tem um teste aqui, tá tocando na linha, não sei o quê, e por aí vai, mas não necessariamente ele tá te ajudando no dia a dia, de fato, revelando o problema, deixando o seu código, as alterações que você faz mais confiáveis e tudo mais. Eu busco muito isso da confiabilidade. Então aqui, ó, aqui são testes mais simples inicialmente, então eu preciso verificar, né, se uma ordem é oposta à outra. Então tem um método aqui, né, que chama isoposto, quero saber se eu tenho venda, eu consigo verificar que outra ordem não é de venda, né, e se eu tenho compra, a outra ordem não é de compra. Uma coisa que é legal aqui é que pelo fato, ou quando você está usando aqui o JUnit para Java, e em outras ferramentas de teste também deve ter isso, né, você pode criar esses testes parametrizados. Então, ao invés de escrever 2 testes, porque eu tenho ali um igual, então aqui, né, por que esse teste nasce? Porque se eu tenho aqui, né, uma checagem aqui de condição, pensando aqui, né, na estratégia de cobertura, eu preciso testar, fazer aqui os dois lados, né? Preciso verificar se a condição quando ela é verdadeira e quando ela é falsa. Então, basicamente, eu teria 2 testes. E aí, eu teria escrito aqui 2 testes, se eu não soubesse do parameterize. Aqui, como eu sei, eu uso aqui o JUnit a meu favor, né? Bota aqui bota aqui o tipo de retorno, né? Recebo como parâmetro, ele já converte automaticamente para mim, e eu crio o que eu preciso aqui. Usei também a mesma coisa para verificar aqui, ó, se uma ordem é de compra. Então aqui eu tenho um método que chama isCompra, ele também tem aqui uma checagem, aqui é um igual, então eu preciso verificar quando isso aqui dá certo e quando isso daqui dá errado, né, dá false, enfim, não é errada, né, simplesmente é falso. Usei a mesma parada aqui. Aqui, de novo, eu fiz 2 aqui agora, né? Deveria verificar se uma ordem tem a quantidade exata da outra. Poderia ter usado aqui o parameterized aqui, me passei. Deveria verificar que a ordem ainda não foi executada. Esse daqui já tem uma coisa que é legal. Então, como é que está a minha lógica aqui? Quando eu executo uma ordem, eu registro a execução daquela ordem, porque pode ser que eu tenha conseguido executar com sucesso, pode ser que eu não tenha conseguido executar com sucesso. Então, eu falhei naquela execução. E aí, eu tenho um método público aqui que chama, essa ordem foi executada com sucesso. Eu consigo verificar isso daqui. E aí, para eu conseguir, para esse método aqui fazer sentido, eu preciso mexer na lista de execuções lá da ordem limitada. Só que o que acontece? Essa lista de execuções ela só é alterada quando eu peço para executar de fato a ordem. É o lance da atomicidade. Mas aqui nesse teste, eu só queria verificar se meu método está funcionando. Aí vem o conhecimento do framework. O Spring já tem uma classe de metaprogramação ali, né, que facilita você trabalhar com metaprogramação, com reflection, que a galera chama no Java, para testes. Então aqui eu vim aqui, ó, e roubei mesmo. Roubei um roubo que eu considero super de boa aqui, né? Com perdão na palavra, obviamente. Então eu vim aqui, ó, eu quero pegar nessa origem e botar nas execuções uma lista com falha. E agora o meu método foi executado com sucesso, eu consigo testar. Fiz isso aqui, ó, para verificar também que a ordem foi executada com sucesso. Ó, botei aqui e testei. Coloquei aqui também, ó, esse daqui. Aqui agora já é o teste de fato da execução. Aqui tem uma coisa legal. Eu vou primeiro falar do teste e depois já falo do lance da coesão, atomicidade e por aí vai. Então aqui, ó, eu peço para executar a minha ordem, aqui está meu uso do mock, beleza? Eu tenho aqui o acesso às melhores ofertas, que é uma abstração que eu construí, que facilita, né, o acesso ali às melhores ofertas, no sentido de fazer uma query no banco já otimizada para trazer só as ofertas que fazem sentido para aquela ordem.
E aqui tem uma coisa que é legal, além do mock, que é a exaustão das asserções aqui. Inclusive, uma vez eu vi alguma ferramenta que verifica boas práticas de teste. Acho que o próprio Anish já falou disso, né? Cuidado com o número de asserções que você tem e tudo mais. Aqui o meu lance é, as suas asserções têm que ser coesas. Ou seja, elas têm que estar verificando, basicamente, as coisas que acontecem naquele cenário que você está testando, né? Se as suas asserções têm a ver com isso, para mim tá bem ok. Tem pouco ou muita asserção, para mim geralmente vai... O que muita asserção te fala, né? Caramba, essa operação está complexa. Por isso que você tem que verificar muito estado. Tem como você deixar essa operação menos complexa? Esse é um feedback interessante. Talvez tenha. Talvez você possa usar isso. E aí você pensa. Talvez não tenha. Nesse momento aqui eu não entendi que tem. Beleza? E aí é muito importante, na hora que você está fazendo os seus testes, que você realmente verifique os resultados. Então, eu quero verificar, né, que o resultado aqui, né, aqui é uma abstração que eu criei, foi de sucesso, que eu tenho aqui uma execução agora, né, que é uma execução de ordem em função da tentativa, né, de venda ali, de venda ou compra da ação. Eu quero verificar que que essa execução não foi de sucesso, essa execução foi de compra, e o problema que aconteceu foi que não deu match para a ordem que foi tentada executar, né? Essa classe aqui, resultado, é uma abstração que eu sempre que eu utilizo, inspirado lá no Scala, Haskell, e acho que outras linguagens funcionais que tem isso, né? Que aqui a galera chama de either, que é um jeito que você consegue nutrir mais ali, né? Quando você quer ter uma saída de sucesso, uma saída ou uma falha. Geralmente no Java a gente usa exceptions para isso. Eu gosto de usar o resultado porque ele não mexe muito no fluxo ali do programa, né? Eu executo. Isso fica nítido na saída, né? Eu posso ter um resultado de problema ou de sucesso e eu opero ali sobre isso. E aí eu posso simplesmente pegar numa camada web da vida e transformar esse meu resultado para uma exception, por exemplo, ali, para transformar para um status de retorno HTTP ou transformar para uma exception que vai ser trabalhada no handler do framework ou algo do gênero. Então aqui, né, eu estou verificando o estado. Aqui também, olha só, né, deveria executar uma ordem com sucesso. Então aqui tem o setup do cliente vendedor, né? De novo aqui um pouco de uso do framework para eu mexer na carteira desse cliente, se necessariamente fazer uma operação em si, né? Para o cliente vender, ele precisa ter um ativo na sua carteira. E aí eu coloquei esse ativo lá, mexendo no estado interno do objeto, mas sem criar métodos públicos nessa classe, que só são utilizados para teste. Eu geralmente tento minimizar ou zerar a criação de métodos públicos, cujo único objetivo é facilitar a escrita do teste. Eu sou meio radical nisso, né? Por exemplo, o Anish já tem uma opinião diferente. Ele fala, caramba, se esse método é um método só de leitura, não vai machucar muito, você pode criar para facilitar o seu teste, tá tudo bem. E pode ser que esteja tudo bem mesmo. De novo, é muito sobre o processo, é muito sobre ter um método de trabalho. Você permite, na sua equipe, permite que você crie métodos, por exemplo, de leitura, ou métodos que alteram o estado, só para facilitar a escrita do teste? Permite. Então agora todo mundo pode operar sob essa condição, e isso durante um tempo não vai ser motivo de debate. Não, mas aqui você criou esse método que está usado no teste. Eu acho que é ruim. Eu sei que você acha que é ruim, mas está escrito no guideline de engenharia da equipe que eu posso fazer isso. Se eu posso, eu fiz. Depois de um mês, você pode parar e falar, vamos revisar nosso guideline? Gente, olha só, criar métodos para satisfazer o teste está fazendo proliferar métodos públicos nas nossas classes que não tem nada a ver com produção, dificultando a leitura desse código na hora que eu estou tentando resolver um bug ou algo do gênero. Caramba, olha, essa é a beleza de você ter um guideline, seguir o guideline e depois poder revisar. Então aqui o meu não se cria método público para satisfazer o teste. É bom? Só o tempo vai dizendo. Por enquanto eu tenho achado que é bom. Mas pode ser que em algum momento eu acho que não é mais bom. Tá tudo bem. Beleza? Então eu venho aqui, ó. Fiz o setup, criei a ordem de origem, que é a ordem de compra, a ordem oposta, que é a ordem de venda. Essa aqui é uma ordem
que a gente fala, né, que é uma ordem que é tudo ou nada, isso está especificado na documentação da Bovespa, você tem vários tipos de ordens, ordens que podem ser cumpridas parcialmente, tem a ordem de tudo ou nada, eu comecei com a de tudo ou nada, beleza? Aqui outra coisa que é legal desse código, né, percebe quando você está fazendo uma parada de verdade, múltiplos conceitos se misturam. Não adianta você ser bom só em responsabilidade. Eu li sobre o Solid, e aí eu li sobre design patterns, e aí eu li sobre teste. Não é assim que funciona. A coisa funciona tudo misturado. Então eu tenho esse método aqui, o nova ordem, esse método estático, nova limitada tom, ele envolve várias coisas. Ele envolve o lance de método de fábrica. Então eu quis criar, né, no Java Efetivo, que é um dos livros, ele fala sobre isso, né? Você pode criar métodos estáticos para você deixar a criação do objeto mais semântico, porque o construtor não te dá a semântica, né? Você tem que interpretar em função dos parâmetros. Então aqui eu tenho um método de fábrica, porque eu posso criar uma ordem limitada, que ela é tudo ou nada, que ela é parcial, que ela tem validade de um dia, que ela tem validade setada pela pessoa que está comprando, que ela tem validade que funciona, que é em função de cancelamento da pessoa que está fazendo a ordem ali, né, que está botando a ordem de compra ou de venda. Então eu teria aqui, né, com o passar do tempo, métodos de fábrica diferentes para criar essas ordens que são limitadas, ou seja, né, que você bota o preço e a bolsa vai se preocupar em achar a melhor oferta disponível para satisfazer aquele seu desejo, beleza? Aí você vê aqui, né, esse tom. Caramba, uma sigla, tom, o que é que isso significa? Significa que você tem que ser uma pessoa que é trituradora de requisitos. Tom significa tudo ou nada. Por que você não está usando tudo ou nada? Porque na documentação oficial da Bovespa ele chama de tom. T-O-N, está lá escrito. Supostamente talvez seja assim que é mais utilizado. Eu olhei aqui porque queria ver se tinha um gato invasor aqui na minha casa. Então percebe que as coisas se misturam na hora que você está programando, né? Por isso que eu acho que é muitas vezes tão difícil você de fato aplicar as boas práticas no seu dia a dia, porque elas vêm combinadas numa determinada situação. E aí se você não usou isso muitas vezes, a sua cabeça vai chegando no limite, né? Caramba, eu tô pensando nisso, eu tô esquecendo daquilo, eu tô pensando no outro, tô esquecendo do um, simplesmente porque você tem que dominar de fato essa parte da técnica aqui, né? Então, quer dizer que eu domino a parada toda? Não, eu domino algumas coisas. E essas coisas eu consigo usar bem. Tem coisas que eu não domino. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo para você também, né? Várias coisas, inclusive, né? A maioria das coisas. Como qualquer pessoa, a gente domina a minoria das coisas. E aí aqui eu fiz aqui, moquei, agora eu consigo achar, né, a melhor oferta, que é a oposta. Percebe que esse código aqui, eu venho aqui, né, e executo. Esse código aqui, ele está utilizando só objetos reais. São os mesmos objetos que são executados ali na hora que o meu código vai rodar em produção. Só esse mockzinho aqui, que ele acessa o banco de dados e tal, que foi uma refatoração que eu fiz, pensando, caramba, se a minha implementação estivesse engargalando para executar, né, várias ofertas ali simultaneamente e tal. Qual que seria a primeira coisa que talvez eu fizesse? Acho que eu teria, ao invés de operar tudo em memória, carregando todos os objetos para a memória do banco de dados, imagina que você tem ali uma ideia de oferta, você pode ter 1000 ofertas, 100 mil ofertas ao mesmo tempo. Carregar tudo isso e fazer o filtro na memória, obviamente é um pouco mais lento. Então aqui foi uma otimização talvez precoce que eu fiz, que é, eu criei uma abstração que me dá acesso ali, né, às melhores ofertas. E essa abstração, nesse momento, trabalha aqui, ó, com o banco de dados. Então, aqui tem essa query, então aqui eu precisaria do banco de dados para poder fazer a operação, e aí eu, aqui no teste, faço aqui o mock. Aqui, né, de novo aqui eu uso a parte do Spring para fazer a reflection aqui, para poder acessar as execuções. Não tem um método na minha classe ordem limitada que chama get execuções. Então, se eu não tem esse método, eu não posso criar, dado o meu guideline aqui. E aqui, ó, olha que interessante aqui, pelo menos eu acho, né? Aqui eu estou verificando tudo o que acontece na hora que eu executo a ordem. Acontece bastante coisa na hora que eu executo a ordem. Mexe na carteira de dois clientes, né? Quem está comprando e quem está vendendo. Adiciona execuções de ordem, tanto na ordem que originou o processo, quanto na ordem que deu match.
Então, eu preciso verificar tudo isso. Se você não faz essas verificações, o seu teste vai ficando mais frágil. Então, por exemplo, imagina que você executa a ordem e não checa o saldo dos clientes, das pessoas clientes que estão envolvidas. Seu teste está mais frágil. Você executa a ordem e não verifica se as execuções estão com os status adequados. Seu teste está mais frágil. Se você só executa e verifica assim, executou e deu resultado com sucesso. Então quer dizer que meu método está bom? Se ele altera múltiplos estados naquele processo, talvez ele não esteja bom. Você deveria estar verificando. Beleza? Aqui, falando também sobre coesão e atomicidade, né? Então percebe que as operações relativas à origem, todas vivem dentro da origem. Faltou eu fazer teste para esse método aqui, ó. Preço dentro do limite, quais testes eu faria? Eu verificaria aqui, né? Aqui, olha, aqui é até um teste legal que eu esqueci de fazer. Mas basicamente eu preciso fazer um teste que é a oferta é de compra e o preço é menor ou igual a zero, né? Então eu preciso fazer um preço que exatamente igual ao outro ali, né? Para ser o igual, ele vai ser menor ou igual a zero. E faço também para o menor. Aqui eu faço também para o maior e para o igual. Então esse teste aqui eu já sei que eu teria que fazer, mas percebe que tem, né? Vários métodos que operam sobre a ordem aqui, né? Eu geralmente gosto de brincar, eu falo assim, maximize o uso do this. Se você está usando bastante this, em uma linguagem orientada a objeto, obviamente, quer dizer que você está maximizando comportamento perto do estado. Então eu gosto bastante disso. Uma outra coisa que eu acho que é legal aqui, né? É esse método executa. Esse método executa, eu fiz até uma outra versão aqui de código, esse é um código que, classicamente, ele poderia viver dentro de um service. Então, ele poderia viver dentro de um service, e aí você... deixa eu até pegar esse código para mostrar para você. Aqui, ó, já tem o service aqui na tela. Então, aqui era um código que estava dentro da classe, da classe ordem limitada. Eu botei aqui, ó. Então, você tem o método aqui executa, como ele seria, e a versão dele fora da classe, beleza? Por que eu fiz os dois? Porque eu acho legal discutir isso um pouco, no sentido do lance da atomicidade, né? Agora, eu tenho que chamar esse método executa, que vive fora da classe ordem limitada. E aqui, olha só, né? Eu venho aqui, carrego essa ordem. Aí agora eu acho a melhor oferta aqui. Percebe agora, essas operações estão aqui, né? Ainda está um pouco parecido, né? Porque eu posso chamar esse método busca a melhor oferta, mas aqui dá uma lascada. Por quê? Antes, na hora que eu fazia a execução da ordem, aqui é importante mostrar isso. Então aqui, ó, se eu achei a melhor oferta, eu crio um par de execução de ordem, executo, né, a ordem relacionada à origem, nas execuções da origem, adiciono a execução do match lá no match e atualizo os clientes. Esse era um conjunto de operações que eu queria que rodasse junto. Eu quero maximizar a chance disso rodar junto, né? O que não está rodando junto aqui? Por exemplo, meu computador está fritando aqui. O que não está rodando junto? Isso daqui, ó. Eu posso chamar esse método atualiza clientes criando um par de execução do lado de fora e tudo mais. E aqui, lá no final, eu tenho aqui o atualiza carteira, que eu poderia chamar direto de um cliente. O melhor é que eu só chamasse atualiza a carteira do cliente depois que eu tivesse executado a ordem, né? Esse é o fluxo ali, né? Eu tento, de alguma maneira, criar essa amarração no código. Por quê? Porque eu acredito que você deixa as coisas mais amarradas, é mais fácil da pessoa acompanhar o fluxo. É mais fácil de você só utilizar aquilo no momento devido. E aí, se você vai precisando de mais flexibilidade, você vai soltando as amarras. Essa é uma prática que eu uso. Ao invés de começar, não, eu posso juntar os pedaços aqui, e agora, e se eu quisesse que isso só rodasse junto? Agora é mais difícil de amarrar, pelo menos na minha opinião. Então aqui, ó, eu poderia fazer a execução da ordem separado. Aí eu viria aqui, eu teria que criar um método, adiciona a execução de sucesso,
lá na ordem. Aí eu chamaria, né, aqui o atualiza cliente em cada uma dessas execuções. Então eu posso, porque quando eu falo de atomicidade agora eu não tenho mais, não é que eu tinha antes, mas eu tenho menos garantias que a atualização dos clientes vai sair em função de um par, que é uma compra e uma venda. Agora eu estou chamando separado, né? Ali a parada. Essa abstração aqui, ó, esse parzinho aqui deixa de fazer tanto sentido. E agora eu crio um método público que adiciona falha na execução, e agora eu posso adicionar falha da execução, não necessariamente em função da execução de uma ordem, porque esse método é público. Eu poderia deixar ele um método com visibilidade de pacote e tal, mas dentro daquele pacote eu poderia chamar ali também. Enquanto que se eu deixar o método executa aqui dentro, eu tenho mais esse controle, e eu gosto disso. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para as práticas de código, talvez essa classe aqui, se for olhar pelo domínio Driven Design, ela vai ser classificada como uma classe de entidade, pois ela é. Ela é uma entidade ali, beleza? E talvez essa operação é uma operação mais parecida com o caso de uso, né? Então, você pensa ali, você teria um use case, que era, quero executar uma ordem ali, esse é um caso de uso, e você utilizaria dentro desse caso de uso as suas entidades e tudo mais. Eu tenho essa parada quando eu estou programando, né? Muitas vezes, métodos que normalmente viveriam num caso de uso, e se eu tenho uma possibilidade, se eu consigo deixar, eu deixo vivendo numa entidade, porque eu acho que eu deixo o meu código mais atômico, eu tenho menos coisas para a pessoa poder analisar dentro do sistema, eu considero que eu não perco, na minha opinião, muita coisa. De novo, é o melhor jeito? Não, é um jeito que está no guideline que eu colocaria. Beleza? E aí você vai falar, caramba, mas isso está nos complicando. Rodamos aqui durante 2 semanas e era melhor se a gente criasse os casos de uso normais. Pô, é só criar. Não tem galho. Eu gosto muito de pensar desse jeito, né? A literatura que existe, as práticas de mercado que existem e tudo mais são guias. Não são bíblias. Não é religião. E a gente tem essa liberdade, né? De tentar explorar maneiras diferentes de fazer software, buscando entregar o que precisa, facilitando a manutenção, né? Essa é a minha busca o tempo inteiro. Beleza? Então aqui tem essa parte da lógica e aqui a parada meio que foi, né? Qual que é a parte que eu considero que eu precisaria melhorar, né? Assim, bastante, na minha opinião. Deixa eu pegar aqui a classezinha do controller. Então tem aqui, né, uma parte que eu não tinha ainda refatorado, que é, eu recebo aqui, não é esse do crédito não que eu quero, calma aí. Eu quero o executa ordem controller aqui, esse aqui, registra nova ordem. Então aqui tá um pouco do meu processo, né, que eu fui lembrando as coisas que eu queria falar aqui no Vista. Tá travando um pouco, eu peço perdão aí, meu computador aqui tá sobrecarregado, por algum motivo. Mas aqui, né, pensando que você tem uma regra ali na Bolsa de Valores, que cada ordem vai sendo executada na ordem, é uma fila, basicamente, né? Se eu botei lá a minha ordem, outra pessoa botou depois de mim, ele vai tentar executar minha ordem antes da outra pessoa. E antes da outra, então a execução não é paralela, você tem que obedecer a ordem. Então aqui você tem essa abstração padrão, que são as filas que existem no mercado e tudo mais. Então você tem essa especificação, né, que chama Java Message Service. É isso, né? Java, JMS significa isso, eu acho. E eu sabia, beleza, eu vou usar uma fila. Só que eu não sou manjador técnico das configurações das filas e quando dá problema na fila e tudo mais. E outra característica aqui, um tanto quanto complicada, estou fazendo um carinho aqui no gato, ele vai levantar aqui. E outra característica um tanto quanto complicada aqui, né, é que você manda para a fila, e essa operação aqui faz sentido, né, ela é assíncrona mesmo. Então, eu separei em 2 filas aqui. Coisas que eu não sei de fila. Como é que eu faço aqui, né? Quando dá pau na fila e vai pro lance que a galera chama de dead letter queuing, que são aquela fila que tem as mensagens que deu problema, que você pode recuperar, tratar isso. Então, quanto menos você domina a técnica, provavelmente um código menos eficaz você está fazendo. Esse aqui talvez tenha sido um pouco do meu caso, né? Então, eu tenho aqui a fila que eu vou mandar,
que é o insere book ofertas limitadas. Eu poderia ter criado aqui uma abstração que chama fila de ofertas limitadas, e eu simplesmente chamaria aqui, né? É uma abstração que faria sentido. Eu chegaria lá ainda. Eu tenho aqui esse primeiro lista, né? Então, que é o registra nova ordem. Aqui, ele basicamente é um listener para o insere book ofertas limitada. E eu aqui registro. Aí eu registro essa ordem e mando processar a ordem aqui, ó, no processo. Então pode ser que eu tenha registrado e pode ser que dê pau no processamento. Eu vou ter que reprocessar aquela ordem e tudo mais. Isso exige configuração aí das filas e tal, coisa que eu precisaria dominar bem mais do que eu domino nesse momento. E outra coisinha que eu achei legal desse código aqui, né, de novo de guideline, é que eu tenho um guideline bem explícito para log. Já fiz vídeo aqui no canal também sobre isso, beleza? Eu gosto de logar baseado ali na técnica dos 5Ws, né? Então você tem o porquê a parada está acontecendo, o que está acontecendo, né? Onde está acontecendo aquilo ali, quais são as informações que estão passando. E eu criei uma abstração aqui, né? Que eu chamei de log 5W Builder, que eu consigo logar, maximizando a chance, né, de passar as informações que podem me ajudar num processo de troubleshooting ou algo do gênero lá na minha ferramenta de monitoramento, que vai estar recebendo esses logs e agrupando esses logs, ou algo do gênero, beleza? E quando que eu logo com info? Aqui. Sempre que eu estou alterando o estado do sistema, é o meu padrão, ou que eu estou me comunicando, né, com entidades, com serviços externos. Porque aí eu sempre logo antes e depois, e antes e depois de alterações ali dentro do sistema. Beleza? Então aqui eu mostrei bastante código aí para você, né, da minha implementação. Aqui eu juntei várias coisas, né, o meu entendimento sobre o problema, as práticas de código que eu considero que são, algumas das práticas de código eu considero que são importantes, um desafio com o que eu considerei para mim pelo menos complexo. Beleza? Deve ter várias coisas que, obviamente, que eu posso ainda melhorar, mas eu espero ter mostrado um pouquinho além, né, do que eu acredito que é legal quando você tenta fazer código que facilite a manutenção. E eu também gravei, né, esse vídeo aqui para dar um pouco desse gostinho do que a gente vai trabalhar durante a semana Dev Eficiente, reforçando aí o convite entre o dia 6 e 10 de novembro, se você puder, cola lá com a gente, né, segunda às 8 da noite, quarta-feira às 8 da noite, sexta-feira às 5 da tarde. Acho que vai ser muito legal ali, né, falando bastante sobre o que eu mostrei aqui, porque isso é importante, tudo mais, beleza? Mas, basicamente é isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso.